Seja bem-vindo ao canal Física com Bia e no vídeo de hoje vamos dar continuidade na resolução do exame de admissão de Física 2020 dessas universidades que aparecem aqui na tela. Hoje vamos trabalhar com a parte da eletricidade e magnetismo. E se você ainda não viu a parte de cinemática, dinâmica, estática, hidrostática e termodinâmica, clica, vou deixar links lá na descrição, clica, vai para lá ver. Depois volta nessa parte onde vamos falar da eletricidade e magnetismo. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo daqui do canal. Número 22 diz o seguinte: um sistema é constituído por um corpo de massa M carregado positivamente com carga Q e por outro corpo de massa M carregado negativamente com carga Q. Em relação a este sistema, pode-se dizer que temos aqui os dados, disseram que a massa 1 é de M, a massa 2 é M, a carga 1 é Q e a carga 2 é menos Q. Ok. O que nós vamos fazer nesse sistema é apenas, vamos dizer o quê? Vamos dizer que massa 1 mais massa 2, vamos somar as massas. E nas cargas também, vamos somar as cargas. Vamos ficar com o quê? Com carga 1 menos carga 2. Então, simplesmente substituindo, vamos ficar com o quê? Vamos ficar com massa mais massa. Isto vai nos dar 2M. Para carga, vamos ficar com carga 1, que é positiva, menos carga 2, que é negativa. Isto aqui vai nos dar o que? 0. Então, podemos concluir o quê? Podemos concluir que sua carga total é nula, e sua massa total é 2M. Número 23 diz o seguinte: uma esfera metálica tem carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 coulomb, sendo a carga do eletrão igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Pode-se concluir que a esfera contém. Ok, temos aqui os dados. A esfera tem uma carga negativa de 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs e a carga do eletrão, que é uma constante, mas eles nos deram que é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Eles querem saber, estão a dizer que pode-se concluir que a esfera contém. Querem saber o número de eletrões que essa esfera tem. Vamos dizer que N tem que ser igual a quanto? Queremos um N. Mas nós vimos nas classes anteriores, isso na 10ª classe, quase no início, no primeiro capítulo, que o quê? Que a carga é igual a N vezes E. Que carga é igual a número de eletrões vezes essa constante aqui. Então, nós vamos isolar porque queremos esse número de eletrões. Vamos dizer que N tem que ser igual a carga sobre E, sobre a constante. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que N tem que ser igual a carga é de 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs sobre a constante, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Então, vamos chegar com N tem que ser igual. N será igual a quanto? 3,2 dividido por 1,6, isto aqui vai nos dar 2, vezes 10 menos 4 mais 19, vamos ficar com 15 eletrões. Mas, o que é que tem que se fazer aqui? Como eles disseram que esta carga aqui é negativa, como eles disseram que a carga é menor que zero, é negativa, então a esfera contém excesso de eletrões. Contém excesso de eletrões, porque a carga é negativa, a carga é menor que zero. Então contém excesso de 2 vezes 10 elevado a 15 eletrões. O número 24 diz o seguinte: ao aproximar-se um ímã permanente de uma barra, observa-se que a barra se transforma em um ímã. Isto acontece porque... Ok, vamos apreciar as alíneas. A linha A
Dizem que a barra possui eletrões livres. Essa não. B. A barra encontra-se em sua temperatura Carry. Também não. A barra sofreu indução eletrostática. Também não. Vamos para D. A barra é de material ferromagnético. Ok. Sim. Porque, sendo a barra de material ferromagnético, ela sofre a ação do campo magnético do ímã. Isto chamamos de indução magnética. Então, logo, a opção certa é D. A opção certa é D. A barra é de material ferromagnético. Para poder sofrer essa indução magnética. O número 25 diz o seguinte: as linhas de indução de um campo magnético uniforme são mostradas abaixo, designando por N o polo norte e de um ímã colocado no mesmo plano da figura. É possível concluir que o ímã permanecerá em repouso se estiver na posição. Ok. O que é que nós temos que saber aqui? Temos que saber que polos de nomes contrários se atraem. Então, logo, a posição do ímã é da alternativa A. Para poder se atrair com essas linhas que estão na posição contrária de A. Então, a opção certa é A. Número 28 diz o seguinte: dois condutores metálicos 1 e 2 de materiais diferentes, mas com as mesmas dimensões geométricas, apresentam o comportamento ilustrado na figura, quando sujeitos a tensões crescentes. É correto afirmar que a razão entre as resistividades dos condutores 1 e 2 é... Ok, temos aqui os dados. Dizem que tensão 1 é de quanto? É de 2 volts. Está aqui. É de 2 volts. A tensão 2 é de quanto? Está aqui. É de 8 volts. Intensidade 1 é de 0,2 ampere e intensidade 2 é de 0,4 amperes. E o que é que eles pediram? Querem a razão dessas duas resistividades. Então o que é que vamos dizer? Primeiro vamos aplicar a primeira lei de Ohm. Vamos aplicar a primeira lei de Ohm. O que é que diz a primeira lei de Ohm? Diz que resistência é igual ao quê? A tensão sobre intensidade. Então, o que é que vamos dizer? Vamos calcular a resistência 1 e depois calcularmos a resistência 2 para depois prosseguirmos. Então, para o caso de resistência 1, vamos dizer que é igual a quanto? É igual ao quê? A tensão 1 sobre intensidade 1. Então, vamos dizer o quê? Dizer que resistência 1 tem que ser igual. Tensão 1 é de quanto? É de 2. Tensão 1 é de 2. E intensidade 1 é de quanto? É de 0,2. Então, vamos a isso. Vamos colocar aqui 2 volts sobre 0,2 amperes. Então, ficaremos com o quê? Com resistência 1 tem que ser igual a quanto? A 10 ohm. Já temos a resistência 1. Agora vamos para a resistência 2. O que é que vamos dizer? Vamos seguir a mesma fórmula. Vamos dizer que a resistência 2 tem que ser igual a quanto? A tensão 2 sobre intensidade 2. Então, vamos substituir. Vamos dizer o quê? Tensão 2 é de 8 volts e intensidade 2 é de 0,4. Então, vamos dizer que 8 volts sobre 0,4 amperes. Isto aqui, vamos falar com a resistência 2 igual a quanto? A 20 ohm. Então, já temos resistência 1, já temos resistência 2. O que é que vamos fazer? Vamos aplicar agora a segunda lei de Ohm. O que é que diz a segunda lei de Ohm? Diz que resistência é igual ao quê? A resistividade, que é uma constante, e que é a propriedade de cada condutor, tem que ser igual ao quê? A comprimento vezes a área de seção transversal. Esta é a segunda lei de Ohm que vamos aplicar em seguida. Então vamos dizer o quê? Vamos dizer que resistência 1 tem que ser igual a quanto? A resistibilidade 1 vezes o comprimento vezes a área de seção transversal. Para o caso de resistência 2, também vamos dizer o quê? Vamos dizer que é igual a resistibilidade 2 vezes o comprimento vezes a área de seção transversal. O que eles disseram? Disseram dois condutores metálicos 1 e 2 de materiais diferentes. Então,
Se esses dois condutores são de materiais diferentes, quer dizer que a resistibilidade também é diferente. Eles continuaram, mas com as mesmas dimensões geométricas. Então, tem as mesmas dimensões geométricas, quer dizer que o comprimento de R1 é igual ao comprimento de R2 e a área seção 1 é igual à área seção 2. Então, o que é que nós vamos dizer? Vamos dizer que resistência 1 sobre resistência 2 tem que ser igual ao quê? Traço de fração. Aqui vamos colocar o quê? Vamos colocar resistibilidade 1 vezes o comprimento sobre a área de seção transversal. Vamos fazer o mesmo na R2. Vamos dizer que resistibilidade 2 vezes o quê? O comprimento sobre a área de seção transversal. Mas eles disseram que as mesmas dimensões geométricas, então vamos tirar isto aqui. Porque quando falam de dimensões geométricas, estão a falar de comprimento e área de seção transversal. Então ficamos apenas com o quê? Com resistibilidade 1 sobre resistibilidade 2. Então isto aqui vamos ficar com o quê? Vamos ficar com 10 sobre 20. Vamos ficar com 10 sobre 20. Isto aqui vai nos dar 1 sobre 2. Isto vai nos dar 1 sobre 2. A opção certa é B. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, que eu vou responder logo. O número 29 diz o seguinte: no circuito da figura abaixo, para que a leitura no amperímetro A seja de 1 ampere, o valor da resistência R deve ser de... O circuito é este. O que eles querem aqui? Querem o valor desse R aqui. Querem o valor de R aqui, conforme podemos ver. Aqui temos a tensão de 6 volts, entra a tensão de 6 volts, e aqui temos R ohm, não temos o valor de R. Aqui temos o amperímetro, que serve para ler a intensidade. Aqui temos 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm, e aqui temos 1 ohm. Então, o que eles pediram? Querem saber qual é o valor dessa resistência aqui, para que esse amperímetro aqui possa ler 1 ampere. Então, é simples. O que vamos fazer? Primeiro vamos identificar que tipo de circuito é este. Conseguimos perceber que estamos perante um circuito misto. Então, estamos perante um circuito misto. Primeiro temos que trabalhar com a parte que está em paralelo, porque misto sabemos que é série e paralelo no mesmo circuito. Então, vamos decifrar essa parte aqui que está em paralelo. Vamos calcular a resistência equivalente daqui. Conforme já sabemos isso, que a resistência equivalente numa associação em paralelo tem que ser igual ao quê? A 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn. Esse Rn aqui podia ser R4, R5, assim em diante. E se estivéssemos em série, sabemos que a resistência total tem que ser igual ao quê? A resistência 1 mais resistência 2 mais resistência 3 e assim em diante. Vamos trabalhar com essa fórmula aqui, porque primeiro vamos decifrar essa parte que está em paralelo. Então vamos dizer o quê? Que resistência 1 sobre resistência equivalente tem que ser igual ao quê? A 1 sobre 6, 1 sobre 6 mais 1 sobre 6 este, 1 sobre 6 mais 1 sobre 6 este último. Então vamos chegar com o quê? Vamos chegar com 1 sobre resistência equivalente tem que ser igual ao quê? Vamos calcular, vamos colocar 2, vamos colocar 2, vamos colocar 2. Vamos chegar com o quê? Com 2 vezes 1 vai nos dar 2. Vai nos dar 2. Mais 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Sobre o quê? 2 vezes o 6, o 12. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que 1 sobre resistência equivalente tem que ser igual ao quê? A 2 mais 2 mais 2 dá 6. 6 sobre 12. Então, vamos ficar com resistência equivalente. Já vamos inverter aqui. Aqui também, automaticamente, aqui também inverte-se. Ficamos com resistência equivalente tem que ser igual a 12 sobre 6. Isto aqui que vai nos dar 12 ohm. A resistência equivalente daqui é de quanto? É de 2 ohm. Então, automaticamente, essas resistências já não nos interessam. O que nos interessa agora é esta aqui. O que é que nós fizemos? Temos aqui a resistência equivalente, que é de 2 ohm. É a resistência equivalente
dessas 3 resistências. Então, o que é que ficamos agora? Ficamos com um circuito em série. Então, assim vai ser fácil trabalharmos em série. Então, vamos trabalhar. O que é que vamos dizer? Vamos dizer que resistência total tem que ser igual a quanto? A tensão sobre intensidade. Esta é a famosa primeira lei de Ohm. Que vamos aplicar aqui. Então, vamos dizer o quê? Vamos isolar a intensidade que nós queremos, porque aqui nós queremos intensidade total. Tensão total já temos, é de 6 volts. A resistência total, já sabemos, vimos a fórmula, né? Sabemos que em série, para termos a resistência total em série, é o que? É R1 mais R2 mais R3 mais Rn, assim sucessivamente, porque já estamos perante um circuito em série. Então, vamos dizer o seguinte: vamos isolar a intensidade que nós queremos. Vamos dizer que intensidade tem que ser igual a tensão total sobre resistência total. Vamos continuar a dizer o quê? Dizendo que resistência, a intensidade, aliás, vamos continuar dizendo que intensidade tem que ser igual a 6 volts de tensão total sobre o quê? Resistência total. Já dissemos que é o somatório dessas resistências. Vamos dizer que 1 mais o quê? Mais 2, estamos a somar, mais o quê? Mais o R aqui, porque não sabemos seu valor, mais o R. Então, vamos continuar dizendo o quê? Dizendo que intensidade, mas eles disseram que intensidade tem que ser de 1. Tem que esse amperímetro ler 1 ampere. Então, vamos colocar 1 ampere, que é de intensidade total. Nós sabemos que o quê? Sabemos que numa associação em série, a intensidade total é igual à intensidade 1, que tem que ser igual à intensidade 2, que tem que ser igual à intensidade 3. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que intensidade 1, essa, que é a intensidade total, em outras palavras, tem que ser igual ao quê? A 6 volts sobre o quê? Sobre 1 mais 2 dá 3, 3 mais R, R que nós não conhecemos. Então, logo, vamos isolar esse R aqui, ficaremos com resistência. Essa resistência aqui tem que ser igual a 3 Ohm. Já sabemos que esse R aqui é de quanto? É de 3 Ohm. Então, podemos provar isso, se acertamos ou não. O que é que vamos fazer na prova? Vamos dizer que vamos provar calculando esta intensidade daqui, se será 1 ou não, com esse 3 aqui. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que resistência total tem que ser igual a tensão total sobre intensidade total. Então, vamos isolar essa intensidade total que nós queremos. Vamos dizer que intensidade total tem que ser igual a tensão total é de quanto? É de 6. Vamos colocar 6 volts sobre resistência total. Está em série. Vamos somar as resistências. Vamos dizer 1 mais 2 dá o quê? Dá 3. Mais 3 dá 6. Então, 6 sobre 6. Então, vamos dizer que isto aqui vai nos dar 1 ampere. Então, logo, acertamos. A opção certa é C. A opção certa é C. O número 30 diz o seguinte: uma espira circular está imersa em um campo magnético. O gráfico representa o fluxo magnético através da espira em função do tempo. O intervalo do tempo em que aparece na espira uma corrente elétrica induzida é D. Precisamos de lembrar que para poder existir uma corrente induzida é necessário uma força eletromotriz induzida. Então, podemos recorrer à lei de Michael Faraday, que foi estabelecida em 1831, a partir da descoberta do fenômeno da indução magnética. O que é que diz a lei? Diz que quando houver variação do fluxo magnético através de um circuito, surgirá nele uma força eletromotriz induzida. Então, logo, é necessário uma variação do fluxo para que exista uma força eletromotriz induzida. Mais uma vez, logo, o intervalo de tempo durante o qual a variação do fluxo é de t igual a 1 até t igual a 3, conforme podemos ver no gráfico. A opção certa é D.